Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, Controverso no ar. E estamos aqui hoje recebendo o médico ortopedista, traumatologista, especialista na coluna vertebral, Luiz Carlos Milazzo Neto. Luiz Carlos Milazzo Neto, doutor, seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Boa tarde, doutor Giovanni. Obrigado pela oportunidade de participar do programa Controverso. Já sou um espectador, agora também podendo contribuir um pouquinho com vocês. Agora a minha seleção é sempre assim, eu só vou trazer quem assiste o programa. Doutor Milazzo Neto, o nosso tema aqui é saúde pública. O senhor, eu estou convidando o senhor a vir conversar um pouco conosco para que eu te faça uma pergunta que muitas pessoas leigas estão fazendo a si próprias, estão fazendo umas às outras. Está tendo excesso por parte do governo estadual e dos municípios? É necessário tanto cuidado assim em relação ao Covid-19, essa pandemia que o SARS-2 tem trazido no mundo e que chegou ao Brasil? Não, eu não acredito que esteja havendo excessos. Eu percebo que talvez no último decreto que seria instaurado e foi abordado... Você está falando aqui no estado de Goiás, então. No estado de Goiás, estamos falando do estado de Goiás. Certo. Talvez o último decreto, se aprovado fosse, seria um pouco excessivo. Mas até então, eu parabenizo o trabalho do governo do estado e acredito que as medidas mais restritivas de isolamento foram que fizeram que a gente tivesse números melhores do que os outros estados, infelizmente, estão tendo na média do país. Então, vamos analisar então o governo do estado de Goiás especificamente. Certo. No governo do estado de Goiás, num primeiro momento, eu acredito que no dia 13, 14 de março, de imediato o governador soltou um decreto promovendo uma série de restrições de mobilidade para todo o estado e impondo ela por sobre as prefeituras. Não é isso? Exato. O senhor, então, acredita que naquele momento estava tudo tranquilo a esse respeito, né? O governador agiu certo. Por que naquele momento o senhor apoia irrestritamente a posição do governador Ronaldo Caiado? Porque a gente tinha de informações já resultados negativos, principalmente da Europa, e já alguns casos inicialmente aqui no estado. Acho que foi muito bem pensado esse isolamento inicial, porque a gente não sabe o que a gente está enfrentando. Até agora a gente tem algumas informações, mas a gente só retrospectivamente que vai saber exatamente qual poderia ter sido a melhor conduta. Então, nesse início, mesmo que pecasse um pouco pelo excesso, talvez esse foi o excesso justamente protetor. Há quem diga que são outras as circunstâncias que levaram a gente a ter menos casos, mas essas pessoas não podem provar que o excesso de zelo do governador inicialmente não foi o responsável pela baixa quantidade de casos e de mortes que temos aqui no estado. Houve excesso de zelo? Foi demais? Eu acredito que hoje é mais fácil dizer isso, que houve um pouco de excesso, talvez no prazo de início, no tempo de início. Talvez a gente começou um pouquinho cedo demais, 1 ou 2 semanas cedo demais. Mas assim, agora é fácil de falar isso, né? Será que também, se a gente não tivesse tomado essa mesma medida, que a história não teria se desenrolado de maneira diferente? Então assim, eu faria da mesma forma, não faria diferente. Eu faria o isolamento... Se o senhor fosse o secretário ou fosse o conselheiro do governador, é isso que o senhor direcionaria? Eu direcionaria um isolamento mais restritivo e flexibilizaria de acordo com a evolução, que é o que acontece em outros países. Vou citar aqui a Austrália, por exemplo. Houve um isolamento mais severo, houve também uma ajuda muito mais importante por parte do governo federal e estadual, enfim, para que as pessoas ficassem de fato isoladas e em casa. E agora que as coisas lá, que a curva já está numa descendente há algum tempo, a vida já está sendo retomada. Ou seja, às vezes um período de isolamento mais intenso
por um período mais curto, seja mais interessante do que um meio termo que nunca acaba. Doutor Milazzo Neto, deixa eu lhe perguntar algo. Algumas lideranças políticas e lideranças empresariais questionam a amplitude do decreto inicial, do primeiro decreto, que o decreto pegou todo o estado de Goiás sem levar em conta as características econômicas e geopolíticas, até mesmo dos relacionamentos sociais. Então, por exemplo, uma Anhanguera, que fica lá no entroncamento com Tocantins, né? Seria necessário, será que não deveria ter sido melhor estudado em relação à aglomeração urbana? Esse é um estudo que leva tempo e que não é simples e que pode dar brecha para que cada cidade vá pleitear diferentes circunstâncias. É muito mais fácil e rápido que eu instaure algo mais generalista inicialmente e que depois, se caso for, que eu vá particularizando cada região. Mas é muito difícil eu flexibilizar a Anhanguera e o pessoal em Hidrolândia pleitear por motivo X ou Y, que quer também ser mais flexível com o isolamento. Isso geraria uma dificuldade que eu acho que atrapalharia na hora de tomar uma decisão de gestão estadual. Ele agiu como pai de família, né? Fechou tudo, protegeu tudo para ir argumentando com os filhinhos aos poucos, né? Isso, é o que eu penso. Ah, entendi. Bom, o senhor vem de uma família de médicos já antigas aqui no estado de Goiás, né? O senhor é a terceira geração médica, não é isso? Sua família, a família Milazzo, já são 60 anos de medicina no estado de Goiás, não é isso? Exatamente. O senhor tem um irmão, Luiz Felipe Milazzo, que é estudante de medicina na Itália. Ele estava lá na Itália no momento da pandemia? Sim, participou desde a fase inicial até o eventual lockdown. Então ele viveu todas as fases, né? A experiência que ele nos trouxe foi justamente a experiência de um país que inicialmente não estava levando a sério a pandemia, o coronavírus em si, até mesmo porque, vamos fazer justiça aqui um pouco para o governo italiano, as informações iniciais que vinham da China inicialmente eram mais brandas, até mesmo porque a China é um país que lidou de uma forma que a gente até hoje não sabe explicar os números direitinho com esse problema. Então, assim que surgiu esse problema, já estava forte na China, isso foi emblemático em um jogo de rugby em Roma, ou seja, uma aglomeração que é totalmente contra o que a gente vê depois em relação a distanciamento, isolamento, etc. E aí ele foi passando todas as fases de distanciamento, isolamento, quarentena dos mais idosos, porque pois a faixa etária lá mais afetada, diferentemente do que acontece aqui em Goiás, foi uma faixa etária mais idosa, e por fim ele viveu o lockdown. O lockdown com multa, caso você estivesse na rua, a não ser para ir em farmácia ou supermercado, que se positivo para coronavírus poderia chegar até 3.000 euros de multa. Então ele viveu realmente um lockdown. Então essa experiência com seu irmão médico na Itália é o que traz para você esse apoio incondicional ao primeiro momento do Ronaldo Caiado, governador, e algumas lideranças como no Rio de Janeiro, Itzel, Dória em São Paulo? Sim. A gente está falando do ponto de vista da saúde e da evolução da doença. É claro que existe uma discussão econômica e que aí a gente entra em detalhes e pontos que vão trazer maior complexidade ao assunto. Mas para o controle da doença, essa medida que foi tomada, para mim, está corretíssima. Doutor Milazzo, o senhor tem quantos anos, doutor Milazzo? Eu tenho 31. O senhor é de uma geração, a chamada geração milênio, né? O senhor já é da geração... Não, o senhor é da geração X, eu ainda não sou milênio, mas sou geração X. Geração X. Mas entendo, tem irmãos. Mas essa geração X é os Yuppies. Rica, eu derrubei aqui.
Ficou melhor, hein? Ficou mais iluminado agora. Pois é. A geração X é a geração IUP, né? É, Das gerações mais recentes. exato. É, nós sabemos que existe, e tem uma discussão que está ocorrendo muito, a discussão da ciência contra o pragmatismo econômico. O senhor, com 31 anos de idade, o senhor se acha mais pragmático cientificamente do que pragmático econômico, do ponto de vista da economia? Dane-se a É, economia, salve tudo pela não, saúde. eu vou dizer que não, porque eu tenho uma esposa que é empresária e também vejo que existem outras realidades que não a minha. Então, o ponto de vista econômico tem aquela discussão bonita, né, que a gente pode elocubrar e falar em números e estatísticas, e tem a discussão econômica de conversar com aquele rapaz que está ali sem ter condições para colocar comida dentro de casa, que a gente deixa de olhar para aquele número isoladamente e que olha para a situação de maneira mais individual. Quando iniciou essa questão, eu fui olhar, fui analisar alguns dados em relação ao percentual do PIB que estava sendo investido por cada país para o coronavírus. Então, inicialmente, a gente tinha lugares como no Reino Unido, em outros países da Europa, que a gente tinha taxas de até 15, 17% do PIB sendo revertidos em benefícios, estímulos, não só para funcionários diretamente, mas para as empresas poderem manter seus negócios fechados e etc. E o Brasil, à época, estava com 2,5% do PIB percentual sendo utilizado. Isso aumentou um pouco depois dos auxílios, mas ainda, percentualmente, e aí a gente não está falando que o país X tem muito dinheiro e o Brasil tem pouco dinheiro. Percentualmente, foi oferecido pouco estímulo econômico para que as pessoas fizessem um isolamento e que mantivessem suas empresas estando dentro de casa e etc. Isso dificulta um pouco a discussão. Claramente, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter um problema potencializado do ponto de vista econômico e de saúde, o que vai ser a pior das hipóteses, né? Doutor Milazzo, mas deixa eu lhe perguntar um negócio. Nós temos aqui o senhor o senhor acompanhou, monitorou uma experiência com uma pessoa íntima sua, que também é versado nas ciências médicas na Itália. E Sim. o senhor acompanha como médico essa problematização aqui no Brasil. Graças a Deus, Goiânia, ela não atingiu os níveis que aconteceram fora daqui, Uhum. não é? Sim. Esses números de Goiânia e esses números do estado de Goiás já me deixaram claro que o senhor não concorda com os números que nós temos. Deixa eu reformular minha pergunta, porque ficou um pouco confusa. Ok. Diante dos números de Goiânia e Goiás, tanto de doentes sintomáticos quanto de mortes, faz com que o senhor tenha apoiado, apesar que apoiou num primeiro momento o primeiro decreto, o senhor não apoiaria esse segundo decreto de lockdown, não é isso? Exatamente. Por quê? Por quê? Não apoiaria porque O senhor ele tem estava ciência como é que era sendo... o decreto de lockdown? Fechamento completo, só as estruturas principais abertas. Sim. E detalhe, não obedeceria aquelas instituições que o presidente da República determinou como prioritárias, até porque o STF já havia reconhecido que essa questão sanitária fica ao encargo do prefeito e do governador. Exatamente. Doutor Giovanni, como eu vejo? No segundo lockdown, no segundo lockdown não, perdão, no segundo estatuto, eles estavam se baseando na pesquisa da Inloco em relação à adesão da população goiana ao distanciamento social, que seria muito Inloco baixa. é a empresa? Inloco, como assim? Inloco é o instituto que responsável pela pesquisa. Ah, ok. Então, assim, era baseado na adesão dos goianos em relação ao isolamento frente aos outros estados. E não baseado e pautado em cima do número de mortes e do número de casos que até o momento não havia apresentado nenhum crescimento desordenado ou nada que justificasse
o fim dessa flexibilização inicial. Então, nessa última situação, onde ele acabou recuando, eu também era contra. Eu acredito o seguinte, o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem que avaliar cada estado individualmente. Então, se o nosso estado, mérito do governador ou não, aí cada um tem sua própria opinião, se ele vem evoluindo bem e não demonstra piora, eu acho que a gente pode manter, no mínimo, manter a flexibilização inicial. E aí sentindo como as coisas vão evoluir. Caso haja um crescimento exponencial dos casos, caso haja um crescimento exponencial do número de mortes, aí sim eu estaria apoiando um novo decreto que aumentasse ainda, que retomasse às vezes os níveis iniciais de isolamento social. Mas caso contrário, eu não vejo motivo motivo científico para retornar com o primeiro decreto. O senhor, com 31 anos de idade, o senhor já atua na saúde pública há muitos e muitos anos, né? Apesar de jovem, dizem que não existe médico inexperiente, né? O médico ele já é atirado desde cedo no seu sacerdócio de cuidar de vidas, né? Amém. E, doutor Milazzo, diante de uma possível e certa excrescência econômica, que é o que vai acontecer agora, a gente já tem noção clara sobre isso, firmas fechando uma atrás da outra e uma complexa deteriorização de todo o sistema econômico, comercial, que vai começar quase que praticamente do zero no novo normal. O senhor acha que deveria ser repensado agora para o nosso estado de Goiás, especificamente a cidade de Goiânia e os arredores, uma nova forma de enfrentamento? Eu não diria... Pergunta difícil, né? Pergunta controversa, pergunta difícil. Pergunta controversa, mas eu não diria uma nova forma, doutor Giovanni. O que eu acho é o seguinte: existem situações delicadas. Podem questionar por que o salão e a barbearia podem estar abertas e funcionando e outros locais não estarem funcionando com as devidas restrições, né? Essa talvez não seja nenhuma uma nova forma de enfrentamento, mas talvez de ter uma discussão mais honesta do que traria para esse ou aquele empreendimento o direito de funcionar com restrições ou não. Realmente confunde. Por que certos estabelecimentos podem manter ali, estabelecimentos que você vai ter proximidade, que a contaminação também seria possível de maneira mais intensa, e outros a gente classifica como não pode, não tem jeito e mantém fechado. É complicado. Algumas classes podem se sentir prejudicadas. A minha pergunta é basicamente a seguinte. Por exemplo, pelo que eu vi, o governador percebeu que haveria um levante, que haveria provavelmente uma desobediência civil. Uhum. E uma desobediência civil poderia ser mais constrangedor do que a tentativa de imposição, porque poderia ser um levante generalizado, tanto do ponto de vista político, que ele não contaria com o apoio dos prefeitos, dos deputados, dos legislativos municipais, e também da próprias associações comerciais e industriais. Me parece que foi um pouco isso que o pressionou. Os baixos números... faltou apoio popular. E os baixos números, né? Os baixos números que provavelmente... os baixos números que provavelmente são oriundos de uma política excelente de redução da mobilidade e do distanciamento, ok? Só que, a partir de agora, com esses números tão pequenos, nós conseguimos perceber que há possibilidade de ter uma orientação para as atividades industriais e comerciais. E dividir essa responsabilidade com a sociedade organizada. Me parece que é um pouco isso. Aonde eu estou querendo chegar? Você me deu a deixa já. Que tipo de
instituições eu vou privilegiar para essa abertura? As instituições de grande porte ou as instituições de pequeno porte? Eu vou usar o seu exemplo da barbearia. Os grandes salões com 10, 15 cadeiras ou aquele salãozinho de bairro que tem, no máximo, 2 cadeiras? O que seria melhor começar a abertura da economia? As pequenas galerias de venda ou os grandes shoppings de venda? O senhor tem uma opinião sobre isso? As grandes instituições poderiam ser ajudadas por alguns mecanismos com redução de impostos e entre outros, que talvez nem impactassem tanto nas pequenas. Proporcionalmente, eu tenho o pequeno empreendedor e os pequenos negócios necessitando de uma ajuda um pouco mais imediata do governo. Eu acho que ninguém deve ser deixado para trás nesse ponto econômico, porque também em uma grande instituição, quantas vidas a gente tem ali trabalhando, né? Então, ali também é um local onde várias famílias tiram seu sustento. E são mecanismos econômicos diferentes que a gente utiliza para ajudar uma grande empresa e para ajudar um pequeno empreendedor, né? Vejo assim, até o auxílio que tem sido dado, a gente escuta que não tem sido muito fácil a população ter acesso ao que está sendo oferecido. Então, os empresários estão carecendo dessas empresários não medidas. Conseguiram acessar eles até agora? Os empresários não, os funcionários, muitas vezes, alguns conseguiram, outros estão tendo uma certa dificuldade. Você está falando dos R$ 600? Também. Porque o do pequeno empresário, ele não conseguiu ainda não, tá? Pois é. Ainda o governo está tentando ver se agora, porque as normas que são estabelecidas, doutor, são as normas próprias do financiamento bancário. E a maioria do pessoal está com o nome sujo, está com dificuldade, está sem comprovação de movimentação financeira. Então, quem consegue pegar o dinheiro é quem está muito bem, quem tem reserva financeira. Quem tem reserva financeira não quer pegar. Vai pegar só se for para especular. Exato. Complicado. Doutor Milazzo, eu não quero apertar o senhor muito, não. Então eu vou perguntar para o senhor, o que o senhor achou da liberação do Tribunal de Justiça das academias de ginástica? Eu acho o senhor que é traumatologista. Eu acho um assunto delicado, Achei que o senhor ia vibrar, ué. Achei que o senhor ia vibrar, que estava tudo bom, fantástico, bom demais. Eu acho um assunto ia ligar para todos os seus pacientes e mandar ir para lá? Vai todo mundo para a academia. Eles estão precisando de atividade física, a gente tem orientado para que seja feita inicialmente, até esse momento estava tudo fechado, também que fosse feita em casa, principalmente, né, com orientação. Eu tenho um impresso que a gente orienta, mas assim, a atividade física, doutor Giovanni, ela de fato é importantíssima na construção de um sistema imune competente e é uma poderosa ferramenta que a gente tem. Porém, a forma como vai ser realizada essa abertura que eu vejo como um grande desafio. Mesmo que foi estabelecido 30% da ocupação e outros cuidados de álcool gel, enfim, são locais geralmente fechados, substâncias metálicas e de plástico, e até o próprio ambiente onde o coronavírus, o vírus pode sobreviver latente ali por um tempo, variar de cada superfície. E até financeiramente para as academias pode ser um desafio, porque ou eu vou abrir de maneira bem restrita, ou eu vou atravessar essas recomendações e começar a correr o risco de ser um foco de infecção, né? Então eu vejo como um grande desafio aí para os proprietários de academia, principalmente para as academias de grande fluxo, que 30% de uma academia de grande fluxo ainda é muita gente. E aí não leva em consideração o tamanho do espaço físico, etc, né? O senhor fala grande fluxo, são as grandes redes? As grandes redes, principalmente as que têm esses programas de muitas aulas de dança e de outras coisas que vão aumentando um pouco o fluxo de alunos, né? As academias menores, mais restritas, que têm um fluxo menor,
elas vão sentir menos. Vai ser mais fácil de você organizar com o devido cuidado e financeiramente o custo dela fixo é menor também. Eu vejo como um grande desafio, principalmente para as academias de grande fluxo. Mas deixa eu entender um pouco melhor. Então, o senhor entende que o senhor é contra ou a favor essa posição do Tribunal de Justiça de entender que as academias devem voltar a funcionar? Olha, eu sou do seguinte posicionamento. Ou estamos fazendo um isolamento e, de fato, fechando o comércio, deixando atividades essenciais, ou nós estamos flexibilizando com restrições. Pode ser até restrições severas, mas que isso não vá deixar de lado nenhuma parcela da sociedade. Porque como é que você fala para um dono de academia, uma academia de pequeno porte ou médio porte, que ele não pode funcionar com os devidos cuidados, que seja só mediante treinamento sem peso ou outras estratégias que eles estão desenvolvendo, que eles desenvolvem, e a barbearia, o salão, onde o indivíduo vai cortar o cabelo lá ao lado de quem está fazendo o serviço, pode funcionar. É uma situação delicada. Realmente, eu acho que falta argumentos para convencer esse dono dessa pequena academia de por que ele não pode funcionar com os devidos cuidados. Mas, doutor Milazzo Neto, esse é um ponto de vista econômico, né? Eu entendo, mas isso aí, todo mundo... Eu tenho umas atividades empresariais também. Minhas atividades empresariais estão fechadas. Infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos trabalhando tudo de forma remota, né? E o escritório de advocacia também reduziu profundamente, né? Profundamente. Eu estou fazendo meu programa por live. Exato. Né? Eu entendo, isso não é o preço da sociedade, que a sociedade tem que pagar? O seu consultório não teve uma redução de... Teve uma redução, teve uma regulamentação, teve uma redução em alguns pacientes mais idosos. A gente está utilizando de telemedicina e outros recursos para poder não deixá-los desassistidos, né? O novo normal vem surgindo, mas eu vejo assim, nós ainda temos leitos na instituição privada e pública. Os números estão sob controle. Eu acho que, mesmo com restrições severas, nós podemos tentar encontrar formas de um novo normal. Caso os números piorem, o número de vagas seja restrito, aí eu sou a favor que feche a academia, que feche a barbearia e que deixe aberto só farmácia e supermercado e que a gente vá viver esses momentos de isolamento mais real. Mas enquanto a gente ainda, dentro da nossa realidade, estiver com casos controlados, mortes controladas, número de vagas disponíveis, eu acho que a gente pode experimentar essas novas realidades. Uma abertura... Doutor, então o senhor acha que não é a hora ainda de voltar com as academias pela proximidade e pelo tipo de trabalho que elas desenvolvem? O senhor acha temerário ainda? Eu acho que se estivesse no meu controle, talvez não tivessem abertas as academias agora, mas também outros estabelecimentos estivessem ainda fechados. Caso a gente observasse que já o momento fosse de liberar, que seja uma barbearia ou uma outra funcionalidade desse tipo, eu não vejo por que manter as academias fechadas, enquanto outros estabelecimentos que têm também grande risco estejam abertos. Doutor Milazzo... Isso não entra na questão assim. Atividade física pode ser feita em casa? Pode. Pode ser feita de maneira remota? Pode. Porque assim, se a gente fala só no isolamento, é lógico que para a doença, o bom seria isolar, fica todo mundo isolado sempre. Vamos esquecer que existe um problema econômico, psicológico e etc. Mas assim, essa não é a realidade toda, né? A gente precisa também dar um suporte e ser condizente com o que a gente está decidindo. Se eu começo a flexibilizar,
eu estou demonstrando que eu acredito que tem espaço para flexibilizar, porque não estamos em risco em relação à saúde. Né? Ou eu isolo tudo, ou eu começo a flexibilizar. Se vai flexibilizar, aí essas diferenciações que eu não compreendo. A gente pode liberar aqui o salão, mas não pode uma academia de pequeno porte que vai fazer um exercício do próprio corpo, ou vai fazer com um esquema quase de personal. Né? Assim, vira uma situação delicada. Eu entendi. Doutor Vilas, chegamos ao fim aqui da nossa entrevista. O senhor gostaria de deixar aí para o público uma mensagem pessoal do senhor? Gostaria. Em tempos de pandemia, né, doutor Giovanni, e todo mundo que tem nos assistido, nós temos que tomar um cuidado, sim. Nós temos que seguir as orientações, sim. Respeitar os decretos, gostemos ou não. Até mesmo porque, se a gente começa a desrespeitar o que está sendo colocado, nós vamos perdendo a nossa liberdade cada vez mais, as coisas podem ficar mais graves e a gente fica refém dessa situação, mas não encarar também como um fardo psicológico maior do que a doença é. Não é uma gripe, é uma doença séria que pode ter consequências mais graves, mas existem os cuidados de higienização, existem os cuidados de isolamento e os cuidados na própria atividade profissional. Eu retornei às minhas atividades profissionais com todos os cuidados e eu vejo às vezes que tem muita gente mais preocupada em saber quantos morreram hoje, quantos vão morrer amanhã, quando o mundo vai acabar, e não estão lá assistindo como se lava as mãos, não estão assistindo como faz o uso correto das máscaras, de se colocar ou tirar uma máscara. Então, assim, acho que o foco está sendo um pouco desviado nessa hora. Esse é o alerta que eu queria fazer. Doutor Luiz Carlos Milazzo Neto, uma honra, um prazer muito grande. Esse encontro já tem um certo tempo que esse encontro eu já estava querendo promovê-lo. Estava devendo. Né? Estava devendo. E acho que você estava esperando você ficar mais bonito. Né? Deu certo, deu certo. Com esses 12 quilos Vai demorar. Não, é porque eu desisti de ficar mais bonito e aí eu falei, vamos fazer essa live logo. Antes que a mágica acabe, antes que vire a abóbora de novo. Eu vi que não estava melhorando, só estava piorando, então decidi tomar uma atitude. Doutor Milazzo, um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela presença. E você, telespectador, permanece conosco, fique conosco. Esse é o programa Controverso e você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia você. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso e hoje nós vamos entrevistar o quiroprático Dr. Davi Barros. Tudo bom, Davi? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, Giovanni. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui falando com você, no seu programa e poder contribuir. Seja muito bem-vindo. Eu acho que nós vamos ter aqui um momento muito bacana para podermos discutir um pouco dessa questão de saúde pública, né, que é algo que você tem vivenciado, e especificamente esse recorte que eu quero dar, que é nessa região específica onde você tem aí a sua vivência. Davi, deixa eu conhecer você um pouco. Você é quiroprático e você está com quantos anos? Estou com 42 anos. Qual é a sua formação? Eu sou enfermeiro, sou mestre em medicina tropical, eu sou quiroprata e continuo sempre estudando, né? Estou fazendo medicina, estou no 7º período de medicina e com as minhas publicações, coordeno pós-graduação em UTI, urgência e emergência, tratamento de feridas, já estive em Secretaria de Saúde em Caldas Novas, como secretário municipal de saúde. E
Continuo aí estudando, Tem, fazendo os tem um cursos pouco aí. de estrada, né, Davi? Tem um pouco de Tem um pouco de estrada, né? estrada. Algumas faculdades aí como professor. Davi, eu queria fazer o recorte aqui dessa avaliação que nós estamos fazendo em relação à Covid. Meu programa, ele desde o primeiro momento, nós temos trazido aqui tanto pessoas responsáveis pela saúde pública no estado de Goiás, políticos, médicos, né? Inclusive, antes de você, nós tivemos o doutor Milazzo Neto, né, que é até teu amigo, teu conhecido, e ele trouxe uma percepção um pouco política da saúde aplicada no estado de Goiás. Você está falando de qual estado, né? Aonde é que você desenvolve, aonde você atende, qual região aí do Brasil, como que é que funciona o seu trabalho? Eu tenho consultório em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e em Goiânia. Certo. Moro Mas no Paraguai, divisa com o Brasil. Certo. Em Pedro Lá em Ponta Porã, como que é essa região de Ponta Porã e Ponta Porã é Mato Grosso, Brasil, com a divisa Pedro Juan Cabaleiro? Como é que é a questão da localidade lá? É tudo junto? Sim. Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, é uma cidade conurbada com Pedro Juan Cabaleiro e outras cidades. São muito próximas, várias cidades lá no entorno, e nós temos ali uma população que depende muito do comércio local ali, das cidades conurbadas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que tem sido ali essa atividade de relacionamento, de medicina nessa região? Você desenvolve a sua quiropraxia você resolve a quiropraxia ali dentro de Pedro Juan Cabaleiro, não é isso? Mas em Ponta Porã. Em Ponta Porã. E moro em Pedro Juan Cabaleiro. E lá em Pedro Juan Cabaleiro você estuda medicina. Perfeito. Como é que foi o impacto dessa Covid nesse momento? Como é que tem sido essa questão em relação ao processo de estudo, fechamento, a transação das pessoas lá naquela região? Primeiro me fala, antes de responder isso, eu vou te perguntar outra coisa. Vou até cortar aqui e começar de novo a pergunta, tudo bom? Aí o pessoal da minha equipe vai cortar essa parte e vou perguntar. Como que é a questão populacional? Quantas cidades que fazem a conurbação? Quantas cidades fazem a conurbação ali de Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã, que outras cidades têm? Qual a quantidade de pessoas naquela região? Como que é feito esse vínculo? Nós temos ali em torno de 300 mil habitantes ali, entre Aral Moreira, Sangapuitã, Amambai, Antônio João, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Muitas cidades bem próximas, onde a população interage bastante nas indas e vindas entre essas cidades. Nós temos quantos mil habitantes? Em torno de 300 mil. 300 mil? Essas cidades, São 3 cidades. Sim. Só que você tem também uma região enorme ali de cidades que são afetadas. Como é que é o tratamento de saúde ali? Como é que conta os hospitais ali? Como que funciona? Ok. Do lado do Brasil, nós temos a atuação do SUS de uma forma bastante interessante. Nós temos lá o Hospital Regional de Ponta Porã, e onde também temos lá o sistema de referência e contra-referência do município, que funciona de forma padronizada em todo o Brasil, onde o paciente primeiro procura as unidades de saúde para ser feita a triagem dos atendimentos, com exceção da urgência e emergência, onde o paciente que é acidentado ele pode ser levado diretamente para o pronto-socorro do hospital regional, mas se não for dessa forma, o paciente é orientado a buscar primeiramente as unidades de saúde. E aí podem ser referenciadas para o hospital regional caso haja necessidade. No lado do Paraguai, nós temos o hospital regional, onde nós temos várias faculdades lá, e mais de 10 mil estudantes brasileiros ali naquela região. Nós temos várias faculdades que
fazem estágio também no hospital regional, além das clínicas escola das faculdades, de algumas faculdades lá. Certo. O atendimento pelo lado do Paraguai, ele é mais eficaz, ele é mais efetivo, ele é de melhor qualidade? Não, é um atendimento, é uma estrutura bem mais simples, onde até fevereiro nós não tínhamos a instalação de uma UTI na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Não tinha UTI? Não tinha UTI. E era uma preocupação muito grande do governo paraguaio devido às condições sanitárias e de saúde, a estrutura lá do Paraguai em relação ao tratamento da população. E como é que está o trânsito entre paraguaios e brasileiros lá naquela região? Houve o fechamento da fronteira em torno de março, lá para 16, 18 de março, pelo exército paraguaio, onde nós temos uma fronteira seca. O Paraguai que fechou com o Brasil? O Paraguai que fechou. Então, peraí, deixa eu entender, Davi. O Brasil tem melhor estrutura de SUS, o pessoal vem atender pelo SUS, não tem UTI em Pedro Juan Cabaleiro, no lado paraguaio, para atender as cidades paraguaias, e eles fecharam a fronteira com medo do brasileiro? Sim, com medo do brasileiro? Sim, com medo da propagação da doença no Brasil. Ué, e como é que eles estão fazendo por lá? Bem, lá ocorre uma situação um pouco diferente do Brasil, onde aconteceu todo aquele protocolo orientado inicialmente pela Organização Mundial de Saúde, que foi o fechamento horizontal, né? Isolamento Fechou horizontal. tudo. Fechou tudo. Isso. Fechou todo o comércio, todo mundo em casa. É o fica em casa. Isso, fica em casa. Com as exceções de supermercados, postos de gasolina, farmácias, unidades de saúde. O restante, os serviços essenciais foram mantidos, o restante foi fechado. Comércios, lojas da fronteira lá, né, do comércio de componentes eletrônicos, perfumes, roupas, essas coisas que não são consideradas essenciais foram fechadas. E o pessoal que você disse que tem uma forte estrutura de ensino lá, como é que ficou esse pessoal que estuda medicina e que atende nos hospitais de Pedro Juan Cabaleiro, já que a estrutura é deficitária? Sim, de imediato as faculdades que têm a autorização do Ministério da Educação para fazer parte do ensino online continuaram com as aulas teóricas online. E as aulas de estágio, as aulas práticas serão ministradas após a flexibilização da sociedade. Então no Paraguai está morrendo. Então lá está morrendo gente até. Está tendo muita doença e morrendo muita gente. E olha que surpreendente que não. O índice é considerado baixíssimo, né? Se a gente for comparar com o índice mundial entre os Estados Unidos... Você tem esses números para compartilhar com a gente aqui no Controverso? Eu tenho alguns números aqui. Aqui, ó, por exemplo, no mundo, nós temos aí 6.444.000 casos confirmados, 382.000 mortes. Né? Dessas 382.000 mortes, a gente dá em torno de 6,2% no mundo. Então, a letalidade mundial, quer dizer, o quanto de gente está morrendo em razão dos infectados, em torno de 6,2%. Sim. Nos Estados Unidos, a gente tem... Que é o pico, que é o máximo, né? A gente, olha só, a gente tem aí em torno de 5,2%. Né? Agora, lá são quantos infectados e quantas mortes? Nos Estados Unidos, a gente tem 1.880.000 casos e 108.000 mortes até o momento. Hoje nós estamos gravando essa live dia 4 de junho, né, de 2020, né? Sim. Então, 1.880.000 casos e quantas mil mortes? 108.000 mortes. 108.000 mortes. Está dando quanto por cento? A gente pode pensar 5,2% ali. 5,2%. Menos que a média mundial. Menos que a Mas média mundial. Muito. É preocupante. Quer dizer, 5%, 5 pessoas em cada 100 que pegam o coronavírus lá, né, que desenvolve a Covid, né, tem possibilidade de falecimento.
Que mais que você tem? A gente sempre trabalha com estatística, mas a gente sempre tem que, não estou desconsiderando e relevando, cada morte é importante. Se morre uma pessoa, ela é importante para a sociedade. Com certeza, com certeza. Trabalhando em estatística, né, a gente pode para ter uma assim, noção da letalidade, né? De como que está a letalidade. Só para ter uma noção, isso é ótimo. Você tem o Brasil aí hoje, dia 4? Nós temos o Brasil, ó. Nós temos o Brasil aí com 560 mil casos confirmados e 31 mil óbitos, que dá em torno de 5,6%. Nós estamos com a letalidade maior do que os Estados Unidos. Um pouco maior, um pouquinho maior. Agora, e o Paraguai? Eu estava olhando aqui a Colômbia, né? A gente tem aí 31 mil casos e 1.000 óbitos, que dá já um número menor, 3,22%, né? Em torno de 3,2%. Então, na Colômbia, que é ali perto da região sua também, é perto do Mato Grosso do Sul, é um pouco mais acima, não é isso? Um pouco mais acima, isso. Um pouco mais acima do Mato Grosso do Sul, está dando 31 mil pessoas com a Covid e com... 1.000 óbitos. 1.000 óbitos. Isso. E o Paraguai, irmão? Nós estamos ansiosos aqui. Olha o Paraguai, a gente teve 1.000 casos, numa população de quase 7 milhões de habitantes. Teve 1.000 casos confirmados, 11 óbitos. Só? Só 11 e é por óbitos. Isso, então, que eles estão fechando a fronteira com o Brasil? Sim, dá 1% de mortalidade. E olha que lá não tem nem UTI. Deixa eu te falar, não é porque aquela região ali, do Mato Grosso do Sul e etc., não é porque lá tem menos incidência, tem menos problema, não? Não, e olha que a gente tem um trânsito muito grande de estudantes brasileiros, são 10 mil. Você tem os números do Mato Grosso do Sul? Doutor Davi, o senhor tem um... Tem sim. Nós temos aí aproximadamente o dobro da população aí do Paraguai, né? Então, no Mato Grosso do Sul é o dobro da população do Paraguai? Da população não, desculpa, do número de casos. A gente tem em torno de 2,8 milhões de habitantes ali no estado do Mato Grosso, tá? No Paraguai é quantos milhões de habitantes? Nós temos em torno de 7 milhões, né? 6 milhões e 900. Então o Paraguai tem mais de 2,5 vezes a quantidade de gente que tem no Mato Grosso do Sul. E quantos casos que tem? No Paraguai, nós temos de 6 milhões e 900 mil, ou seja, quase 7 milhões de habitantes, nós temos 1.000 casos e 11 mortes. Agora, olha no Mato Grosso do Sul. A gente tem 2,8 milhões de pessoas, é metade. Bem menos que a metade. Bem menos que a metade. E nós temos 1.588 casos, mais, né, 50% a mais. É uma vez e meia a quantidade do Mato Grosso. Bem mais, é muito mais do que o Paraguai. Isso, muito mais. E temos 20 mortes, o dobro praticamente de mortes. O que você... o povo paraguaio é mais forte que o nosso? O paraguaio, você que está estudando medicina no Paraguai, você deve ter muitos amigos lá. Você deve ter acompanhado. Você é intensivista, não é isso? Você é enfermeiro intensivista. Olha só, eu fiquei 10 anos aproximadamente estudando a medicina tropical que envolve infectologia. A infectologia está dentro da medicina tropical, da doença dos trópicos, né, das doenças infecciosas. E a gente sempre fica com aquela curiosidade investigativa quando a gente está em alguma região. Lá tem alguns detalhes que me chamaram a atenção. Uma comparação que eu costumo fazer é o seguinte: se você tem um cupinzeiro e você joga 5 remédios lá, não tem como você saber qual foi o remédio mais eficaz. Você jogou 5 remédios naquele cupinzeiro. Agora, se no Brasil nós temos essa quantidade maior de óbitos, foi feito um isolamento rigoroso, né? Foi feito isolamento. Eu chegava no supermercado, álcool gel na mão, número máximo de pessoas no supermercado, fechamento do comércio, tá? O mesmo rigor que tinha lá no Paraguai. Só que uma coisa me chamou a atenção. No Brasil, começou a haver um controle maior no uso da hidroxicloroquina, que é um medicamento muito barato nas drogarias.
começou a haver um rigor maior, uma preocupação maior com o uso da hidroxicloroquina no primeiro momento, com a preocupação de haver uma intoxicação, das pessoas abusarem do medicamento. Existe uma diferença entre uso e abuso. O pai da farmacologia, que é o Paracelso, ele diz o seguinte, uma frase famosa para quem era da área da saúde: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então é óbvio que qualquer remédio usado de forma abusiva, ele se torna uma droga. Até alimento se torna uma droga se usado de forma abusiva. Não é isso? Doutor Davi, o senhor está querendo me dizer, então, que a diferença... Nós temos, então, Mato Grosso e Paraguai colados um no outro. Uhum. Colados um no outro. Paraguai e Mato Grosso são colados, né? Quem olhar no mapa Sim. aí vai notar. É como se fosse aqui é como se fosse Goiás e Mato Grosso, né? A maneira como são colados. Perfeito. Você tem a população de 7 milhões de pessoas no Paraguai contra 2 milhões e 500 mil, 600 mil pessoas em Mato Grosso. Você tem bem menos pessoas infectadas, metade das mortes do Mato Grosso, e você entende que é não só por conta do isolamento horizontal, não só porque fecharam a fronteira, porque houve o isolamento, mas principalmente por conta do uso da hidroxicloroquina? É isso? Então, eu não fiz uma investigação detalhada, mas uma coisa que eu observei andando pelas drogarias, que eu tinha acesso aos dois países, por ser o pessoal, lá é chamado de personal de blanco, né? O pessoal de branco, os doutores. Eu tenho clínica no Brasil e morava no Paraguai, então eu tinha toda a documentação para circular, assim como os então, colegas você tem liberdade de trânsito. Sim. Então eu observava nas drogarias, eu perguntava: você tem hidroxicloroquina? Ah, sim, tá vendendo bastante. Chegava em outra drogaria, no Paraguai: você tem hidroxicloroquina? Ah, já acabou, mas tá chegando mais. Todo mundo tá comprando. Perguntava em outra: você tem? Tem, já acabou, mas tá chegando mais aqui, tá no caminhão. Vendendo bastante. As pessoas compram isso lá à vontade. À vontade. Igual era no Brasil antes do coronavírus. E lá as pessoas têm uma automedicação. No Paraguai. Sim. Lá é muito liberado. Esteroides anabólicos. Doutor Davi, todos o senhor está ligado à Faculdade de Medicina de lá. O senhor tem amigos médicos. O senhor trabalha como intensivista. O senhor acredita, é uma convicção pessoal do senhor, que essa liberação da hidroxicloroquina é a razão da diferença de contaminação e do índice de mortes? Isso é uma opinião pessoal, viu, Giovanni? Eu acredito que sim. Aquela intuição de pesquisador, eu acredito que sim. Né? E eu trabalho como quiroprata e tenho colegas do conselho, como enfermeiro, tenho colegas do conselho do Mato Grosso do Sul, estou em grupos de intensivistas, eu estou em grupos de pessoas que estão na linha de frente mesmo, participo de grupos de pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid. Esse medicamento não é muito novo para o pessoal estar usando assim, a reveria dessa maneira, não? Olha, Giovanni, a gente tem aí mais de 480 anos de descoberta dessa substância que está sendo aprimorada. 480 anos? Ela é bem antiga. Nós temos aí relatos arqueológicos onde a população incaica, os incas, já usavam isso há mais de 2.000 anos. E quando eles foram colonizados pelos espanhóis, eles descobriram que a substância, né, o quinino, que vem da árvore da quina, e eles mastigavam, os índios mastigavam a folha da quina e se tratavam da malária, não tinham sintomas da malária. E aí eles levaram isso para a Europa. Louis Pasteur utilizou o quinino, né? Ele fez testes com essa droga. Por quê? Uma droga alcaloide, uma droga analgésica, uma droga antitérmica, uma droga de ação hepática, que estimula a ação hepática, que tem metabolismo de primeira passagem, que a gente diz na área da saúde, né? Nada passa desapercebido pelo fígado. Então, hoje nós temos aí bastante história registrada sobre essa substância. Então, o senhor entende que não tem uma aplicação clara da hidroxicloroquina, especificamente no Covid, combate do vírus da SARS, que não é nem combate do vírus da SARS, mas da consequência que é a Covid. Mas o uso
da cloriquina, ele é corriqueiro ao longo de todos esses anos. Sim, Doutor, sim, é uma droga bem utilizada. Nós estamos com só mais pouco, nós temos só mais 4 minutos aqui da nossa entrevista. Por que o senhor percebe essa discussão toda que tem aqui no Brasil, lá no Paraguai? Percebo sim, entre colegas eu percebo, e é algo que a gente percebe onde, por exemplo, em Goiás, eu estava vendo a reportagem aqui do Hélio Moreira, no Jornal Popular, um médico, escritor, até fazendo um elogio ao presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, onde existe uma orientação em que o paciente que quiser, que tiver o sintoma do Covid-19, né, ele pode solicitar o uso da hidroxicloroquina e os demais dentro da prescrição médica. A critério do paciente, o médico pode prescrever para o paciente esse medicamento que agora ainda a gente encontra de forma em farmácias de manipulação, onde ele tem um comentário aqui no Popular, cerca de 80% a 90% dos médicos que tiveram o Covid usaram esse medicamento. Então seria um contrassenso o que o médico usa nele, não usar no paciente. O senhor acha que a discussão é política? É uma opinião pessoal do senhor? O senhor acha que a discussão é política? Sem dúvida. Até no meio da área da saúde existem alguns desentendimentos de ordem política entre alguns colegas. Eu não entro muito nesse mérito, mas eu percebo isso. A gente percebe que existe uma tendência política. O senhor acha que poderia ter interferência de laboratórios interessados em trazer um medicamento mais caro? Teria interesse? Ou é basicamente discussão política desnecessária? Não, a política envolve intimamente a questão financeira, tá? Então o empresário ele vai querer produzir, prosperar a empresa dele e vender medicamentos mais interessantes. Onde um medicamento tão barato desse, imagina se fosse apontado como uma solução, um medicamento aí de centavos para a população mundial. Doutor, nosso tempo, esse bate-papo nosso já tem 25 minutos. Já passou. O tempo passa rápido, né, doutor? Eu deixo aí as nossas câmeras para uma mensagem que o senhor queira passar aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta, a respeito desse momento tão difícil que a sociedade e a humanidade está passando. Afeta hoje 1 bilhão, né? 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Eu recebi um conselho de um professor certa vez, e ele disse: escutai os experimentados, a população está certa em tomar a sua precaução. Agora, é essencial que as pessoas cuidem da saúde. Não adianta passar álcool em gel na mão e não alimentar bem, não dormir bem, não tomar sol, faltar vitamina D e abaixar a imunidade, não procurar a fonte de zinco na alimentação, não dormir corretamente, não respirar corretamente, fazer exercício de respiração. Cuidar da mente, ter equilíbrio e, como remédio para o corpo, está mais do que comprovado na ciência, a confiança no poder de Deus. Então, que nós estejamos em oração para que nós superemos esses momentos de dificuldade e que possamos dar força para as pessoas que estão perdendo parentes, perdendo amigos. Eu tenho perdido alguns amigos aí no combate dessa epidemia, pessoas que têm comorbidades e que estão lá em suas vidas, verdadeiros heróis na área da saúde, tá? Colaborando, enfrentando aí essa doença, colaborando com a sociedade, né, Giovanni? Então, meus votos é que nós consigamos vencer essa batalha logo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Controverso. Espero a gente possa se encontrar aí nesses momentos bons aí da vida, no meio de nossos encontros familiares, ok? Eu forte também abraço, espero, Giovanni. Deus te abençoe. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Obrigado. Fique com Deus. E esse foi o nosso programa Controverso. Você está no lugar certo.